Meus queridos, a paz do Senhor, eu sou o pastor Anderson Silva e você está na Academia de Pregadores. Estamos juntos nas nossas aulas de Escola Bíblica Dominical. Estamos estudando o primeiro trimestre de 2019 e na aula de hoje estudaremos a lição de número 4. Durante esse primeiro trimestre de 2019, estamos estudando lições comentadas pelo pastor Ezequias Soares e o assunto desse trimestre é Batalha Espiritual. O povo de Deus e a guerra contra as potestades do mal. Como eu disse, estudaremos a lição de número 4 nesta aula, onde nós vamos aprender sobre possessão demoníaca e a autoridade do nome de Jesus. A nossa lição de número 4 tem esse título de possessão demoníaca e a autoridade do nome de Jesus, e é a lição do dia 27 de janeiro de 2019. O texto áureo da nossa lição está em Lucas capítulo 10 e versículo 17, que nos diz o seguinte: E voltaram os 70 com alegria, dizendo: Senhor, em teu nome até os demônios se nos sujeitam. Verdade prática, o relato do endemoniado gadareno mostra a soberania de Jesus Cristo sobre o diabo e seus demônios. O ponto central da lição de número 4 vai nos dizer que Jesus Cristo tem soberania absoluta sobre o diabo e seus demônios. Vamos aos objetivos da nossa lição. Como você sabe, no início da nossa aula, tendo em vista que nós estamos tratando aqui de subsídios também para professor de escola dominical, nós sempre fazemos questão de passar por esses pontos, que são pontos importantíssimos da lição. O objetivo geral da nossa lição: conscientizar a respeito da autoridade de Jesus Cristo sobre os demônios. Os objetivos específicos, cada objetivo ligado a um ponto da lição. Como nós temos 4 pontos nesta lição, temos 4 objetivos específicos. O primeiro, destacar a possessão demoníaca e sua harmonização na narrativa bíblica. Segundo, conceituar a legião demoníaca. Terceiro, expor o poder de Jesus sobre os demônios. E quarto, analisar o comportamento dos porqueiros e do povo. Leitura bíblica em classe. Marcos, capítulo de número 5, versículos 2 ao versículo 13, que nos diz o seguinte: E saindo ele do barco, lhe saiu ao seu encontro dos sepulcros um homem com espírito imundo, o qual tinha a sua morada nos sepulcros, e nem ainda com cadeias o podia alguém prender, porque tendo sido muitas vezes preso com grilhões e cadeias, as cadeias foram por ele feitas em pedaços, e os grilhões em migalhas, e ninguém o podia amansar. E andava sempre de dia e de noite, clamando pelos montes e pelos sepulcros, e ferindo-se com pedras. E quando viu Jesus, ao longe correu e adorou-o, e clamando com grande voz disse: Que tenho eu contigo, Jesus, Filho do Altíssimo? Conjuro-te por Deus, que não me atormentes. Porque ele dizia: Sai deste homem, espírito imundo. E perguntou-lhe: Qual é o teu nome? E ele respondeu dizendo: Legião é o meu nome, porque somos muitos. E rogava-lhe muito que os não enviasse para fora daquela província. E andava ali pastando no monte uma grande manada de porcos. E todos aqueles demônios lhe rogaram, dizendo: Manda-nos para aqueles porcos, para que entremos neles. E Jesus logo lhe o permitiu. E saindo aqueles espíritos imundos, entraram nos porcos, e a manada se precipitou por um despenhadeiro no mar. Eram quase 2.000, e afogou-se no mar. Queridos, essa narrativa do endemoniado gadareno é uma narrativa muito conhecida dos leitores da Bíblia. Lucas vai descrever este milagre libertador de Jesus na vida deste homem, deste endemoniado gadareno, no capítulo
capítulo 9, capítulo 8, Mateus também vai fazer uma descrição com uma diferença do evangelista Lucas e do evangelista Marcos. E este fato revela informações sobre possessão demoníaca. É isso que a nossa lição propõe nesta aula de hoje, é isso que a quarta lição propõe. Este fato revela informações sobre possessão demoníaca e o poder absoluto de Jesus sobre todo o reino das trevas. Aquele homem endemoniado gadareno estava preso, as pessoas o prendiam, aliás, por cadeias, e ele, conforme a leitura bíblica em classe diz, ele conseguia desatar de todas elas, quebrava todas as cadeias e grilhões. Era um homem que já estava abandonado pela família, porque ninguém podia detê-lo, mas Jesus chegou em Gadara. E é interessante que a narrativa de Lucas, no capítulo 8, deixa isso muito claro. Se não me falha a memória, capítulo 8, versículo 27, a Bíblia diz que Jesus saiu do meio da multidão, atravessou o mar da Galileia e foi a Gadara, que ficava junto das 10 cidades, chamadas de Decápolis. Jesus foi ali e quando ele desembarcou na cidade, logo ao desembarcar, este endemoniado gadareno foi ao seu encontro e Jesus libertou este homem. O primeiro ponto da nossa lição, o nosso comentarista, pastor Ezequiel Soares, vai nos propor sobre a possessão maligna, vai nos propor falar sobre a possessão maligna, e ele vai nos mostrar a harmonização das narrativas dos evangelistas Lucas, do evangelista Marcos e do evangelista Mateus. Ele vai nos mostrar, por exemplo, que Mateus afirma que eram 2 endemoniados, e Marcos e Lucas registram apenas um. Nós sabemos que os evangelhos sinópticos, esta visão sinóptica dos evangelhos, aliás, tem que ser compreendida e entendida, porque não há paradoxo em nenhum dos fatos que os evangelhos descrevem aparentemente de forma paradoxal. Nós compreendemos que os evangelhos foram escritos a partir de provas testemunhais. Eu sempre digo ao estudar os evangelhos que é importante observarmos as narrativas feitas por Mateus e por João, que foram discípulos de Jesus, mas não obstante serem testemunhas oculares desses fatos, Mateus e João escreveram também com contribuição de provas testemunhais. Né? O primeiro evangelho a ser escrito, por exemplo, foi o evangelho escrito por Marcos. Foi o evangelho escrito por Marcos. E os demais evangelistas que escreveram, com toda certeza, principalmente no caso de Lucas, Lucas deixa bem claro que ele fez uma acurada pesquisa, principalmente neste caso de Lucas, Lucas consultou o evangelho escrito por Marcos. Então, primeiro foi o evangelho escrito por Marcos, depois escrito por Mateus, depois Lucas e, por fim, o evangelho escrito por João. Como entender, neste caso, esse aparente paradoxo que existe entre essas narrativas que envolvem Mateus, Marcos e Lucas? Como compreender isso? Simples. Mateus apresentou apenas um resumo do episódio, pois a sua ênfase está na autoridade de Jesus em relação aos espíritos imundos. Como que nós podemos afirmar isso com toda certeza? Quando nós estudamos o Evangelho de Mateus, nós vamos perceber que Mateus escreve destinado aos judeus. E ao escrever destinado aos judeus, Mateus vai mostrar Jesus como rei da linhagem de Davi, que tinha o direito de reinar. Então, Mateus está enfatizando que Jesus tinha um poder, a ênfase desta autoridade de Jesus sobre os espíritos malignos, porque isso era muito importante na visão judaica. Isso era muito importante na visão judaica. Compreender que Jesus tinha poder sobre os espíritos imundos também. Porque dentro da crença judaica, dentro da religiosidade judaica, eles consideravam, por exemplo, principalmente neste caso aqui, que é essa narrativa do
do ex-endemoniado gadareno, digamos assim, envolve os porcos, os judeus consideravam que os porcos eram habitação de espíritos imundos. E Mateus, então, vai fazer essa descrição sem descrever que eram dois endemoniados gadarenos, mas um só, para mostrar esta autoridade de Jesus. Então, aqui nós conseguimos harmonizar estas narrativas. O segundo ponto o segundo parágrafo desse primeiro ponto, vai tratar sobre a opressão. O que era esta opressão? E o nosso comentarista vai nos colocar aqui, que os demônios aparecem como agentes de Satanás e causadores de males. E eles dão às suas vítimas características típicas como força sobre-humana. Eu quero destacar isso aqui para a gente compreender duas coisas que eu acho de fundamental importância aqui. A nossa lição vai tratar hoje sobre possessão maligna. É o que nós estamos tratando. Mas nós vamos perceber, neste caso aqui, olha, do segundo ponto, que nós temos um caso muito típico de possessão maligna. Um caso típico de opressão e possessão maligna. Neste caso abordado pelo comentarista, ao falar que os demônios aparecem como agentes de Satanás, causadores de males, eu gostaria de destacar isso aqui, agentes de Satanás, causadores de males. Esse ponto é muito importante. Nós vamos perceber que ocorre aqui uma possessão maligna. Possessão maligna. Este é um caso típico de possessão maligna, tá ok? Não um caso de opressão. Por que um caso típico de possessão? Perdão, não é um caso de possessão, é um caso de opressão, perdoe-me. É um caso de opressão maligna. Por que esse caso é um caso típico de opressão maligna? Porque nós vamos perceber que o inimigo aqui, ele causa males, causadores de males. Nós vamos perceber que o crente, ele pode sofrer uma opressão maligna. Ele pode sofrer. Ele não pode sofrer uma possessão maligna. Nós vamos tratar disso em outras lições, já falamos disso aqui também, se não me falha a memória, na lição passada, mas o crente não pode sofrer uma possessão maligna, porque uma vez que estamos em Cristo, nós já estamos livres, libertos do poder do inimigo. Mas uma opressão maligna, nós podemos sofrer. Jó sofreu uma opressão maligna. É um caso típico de alguém fiel a Deus que sofre uma opressão maligna na Bíblia. Quando nós, ainda analisando este segundo ponto, nós vamos perceber, olha, que o nosso comentarista coloca aqui também que os demônios atacam as suas vítimas nas suas faculdades mentais, levando à demência e, às vezes, incapacitando-as de falar e ver. Nesse caso típico aqui, nós temos um caso, sim, de possessão maligna. Um caso de possessão maligna. Por que percebemos que este é um caso de possessão maligna? Porque o comentarista nos coloca que eles atacam as suas vítimas e ao possuí-las, eles vão dominar as suas faculdades mentais. Toda vez que nós vermos acontecer um caso deste, a pessoa está possuída por espíritos malignos e a sua faculdade mental está dominada. Esse é um caso típico, então, de possessão maligna e não de opressão maligna. No caso descrito na passagem que nós estamos analisando, aquele endemoniado gadareno sofria um quadro estarrecedor. Por que o quadro era estarrecedor? Ele tinha um comportamento violento e sobrenatural, e para a sua própria destruição e perturbação dos vizinhos que ali estavam. Então, é um caso em que há uma possessão maligna, e esta possessão maligna traz um prejuízo tanto para aquele que está possuído,
não é? Para aquele que está sendo dominado ali pelas obras dos demônios, como também traz um problema para as pessoas que estão ao seu lado. Um grande problema para a sua família e para as pessoas que estavam ao seu lado. Ou seja, uma perturbação de seus vizinhos. No caso de opressão maligna, os demônios estão agindo sobre a vida daquela pessoa que está sendo oprimida. No caso de possessão maligna, além de agir sobre a vida daquela pessoa que está possuída por espíritos imundos, os demônios irão usar a vida daquela pessoa para trazer também uma opressão a outras pessoas que estão à sua volta, vizinhos, parentes e etc. Ok? Então, neste primeiro ponto, nós tratamos especificamente dessa situação da possessão maligna. E percebemos que existem casos de possessão maligna, mas existem casos também de opressão maligna. O segundo ponto da nossa lição vai falar sobre a legião demoníaca. Então, Jesus perguntou o nome daquele espírito imundo e ele disse se chamar legião, porque eram muitos demônios, né? Então, poucas vezes nós vemos esse tipo de atitude de Jesus nas páginas do Novo Testamento. Jesus perguntou como o espírito imundo se chamava. Poucas vezes. Nós precisamos entender que nós não podemos tomar este tipo de atitude de Jesus como um parâmetro para todas as situações que nós enfrentarmos de possessão maligna. Porque existem pessoas hoje, existe na verdade uma ramificação, principalmente dos neopentecostais, que gostam muito dessa questão de conversar com os demônios. Eu me lembro que eu tive um aluno que era de uma dessas igrejas neopentecostais, e um dia falando sobre isso, ele me disse o seguinte: olha, professor, mas nós temos que conversar com os demônios para saber o que eles querem. E eu fiquei assim, meio que, como a gente diz lá nas Minas Gerais, encabulado com aquilo. Porque, como conhecedores da palavra de Deus, nós sabemos que o diabo, que os demônios, que o inimigo vem, a própria palavra de Deus nos ensina, ele vem senão para roubar, matar e destruir. Se nós precisamos conversar com os demônios para saber qual é o objetivo deles, isso quer dizer que nós não estamos alinhados, não somos conhecedores da palavra de Deus, não estamos alinhados com a palavra de Deus e nem a conhecemos. E outra coisa que eu disse para ele foi o seguinte: meu filho, então você vai dar crédito àquilo que o demônio diz, que os demônios dizem, que o diabo diz, se a Bíblia diz que ele é o pai da mentira? Então, na verdade, não há o porquê conversar com os demônios. O que nós precisamos, como deixa claro o nosso comentarista aqui, é expulsar e não dialogar. Não tem por que dialogar. Jesus disse aos seus discípulos: em meu nome expulsarão os demônios. E este é o nosso objetivo como igreja do Senhor Jesus: expulsar os demônios para libertar as pessoas. No terceiro parágrafo deste segundo ponto, nós vamos tratar sobre a presença de Jesus. Faça cursos completos de teologia, hebraico bíblico, preparação para a escola dominical. Estude a palavra de Deus com mestres capacitados. Elienay Cabral, Josué Brandão, Cláudio Gama, Alain Brizotti, Benhur Lopes, Elias Torralbo, Eduardo Reis e muitos outros professores. Seja um pregador mais capacitado para pregar o Evangelho. Tenha acesso ilimitado a todos os cursos online por apenas R$ 49,90 mensais. Venha estudar na Academia de Pregadores. A maior escola de teologia online do Brasil. A própria presença de Jesus, é um tormento para o reino das trevas e também que esse encontro serviu para um prenúncio dos anjos. Então, o que nós aprendemos com esta narrativa, o que nós aprendemos com toda esta
narrativa do endemoniado gadareno. Aprendemos que a presença de Jesus, ela traz sim um tormento para o reino das trevas. Se a presença de Jesus é um tormento para o reino das trevas, nós precisamos entender que uma vez que Jesus vive em nós, uma vez que Jesus mora, que o Espírito Santo mora em nós, isso quer dizer que o reino das trevas não tem poder algum sobre a nossa vida. O reino das trevas vive em constante batalha. Vive em constante batalha. O que nós precisamos entender é que esta batalha que envolve o reino das trevas e o reino de Deus é uma batalha, como eu disse na aula passada, que já está vencida pelos servos de Deus. Terceiro ponto da nossa lição, o comentarista vai falar sobre o poder de Jesus. Ele vai falar sobre o poder de Jesus e no primeiro ponto vai tratar sobre os demônios sabem quem Jesus é. A palavra de Deus nos afirma que Jesus Cristo veio para desfazer as obras do diabo. Jesus veio para desfazer as obras do diabo. Meus queridos, se Jesus veio para desfazer as obras do diabo e Jesus realmente habita em nós, isso quer dizer que as obras do diabo, as obras do inimigo que poderiam estar presentes na nossa vida, já estão desfeitas uma vez que Jesus habita na nossa vida, que Jesus habita em nosso ser. Nós precisamos ter muito cuidado, porque existem pessoas que vivem ensinando, como eu disse e repito, principalmente o movimento neopentecostal, vive ensinando que nós precisamos que a nossa vida seja liberta, que há uma maldição hereditária sobre a nossa vida, e nós precisamos entender onde essa maldição hereditária começou. Existem pessoas que dizem que é possível que a gente tenha dado legalidade a espíritos malignos na nossa vida, já em situações passadas, e aí entra as ideias até de regressão espiritual, para tentarmos entender onde a legalidade foi dada lá no passado e interrompermos esta legalidade. Se Jesus veio, repito, se Jesus veio para desfazer as obras do diabo e Jesus já habita em nossa vida, isso quer dizer que as obras do diabo já estão desfeitas. O segundo parágrafo deste terceiro ponto vai tratar sobre a soberania de Jesus. E ao tratar sobre a soberania de Jesus, nós vamos aprender que o poder das trevas está submisso à autoridade de Jesus. O que me chama a atenção é que Paulo escreve em Filipenses capítulo 2, falando sobre Cristo, sobre a submissão de Cristo, e ele diz: tende em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo, que mesmo sendo Deus, não teve por usurpação o ser igual a Deus, antes esvaziou-se a si mesmo e assumiu a forma humana, e achado na forma de servo, a si mesmo se humilhou até a morte de cruz, pelo que Deus o exaltou soberanamente e lhe deu um nome acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho que está no céu, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. E Paulo vai nos indicar que por causa da submissão de Cristo, o próprio Deus o exaltou, o próprio Pai o exaltou, fazendo com que todo joelho que está no céu, na terra e debaixo da terra estejam submissos à autoridade de Cristo. Lá em Apocalipse, o próprio Cristo disse também a João: eu sou aquele que estive morto, mas estou vivo, trago nas minhas mãos a chave da morte e do inferno, todo o poder foi-me dado nos céus e na terra. Então toda hoste infernal está debaixo da autoridade de Jesus, e isto demonstra a sua soberania. Terceiro parágrafo desse terceiro ponto fala sobre a libertação do oprimido. Jesus chegou e a chegada de Jesus provoca uma reação nos demônios que estavam naquele homem.
Os demônios estavam atormentando aquele homem, usando aquele homem para atormentar a família, para atormentar a comunidade local. E a chegada de Jesus faz com que aqueles demônios se manifestem, faz com que os demônios reconheçam a autoridade de Jesus. E Jesus simplesmente repreendeu os demônios e libertou aquele homem. Queridos, este é o papel da igreja. A igreja deve ser a agência do reino dos céus na terra para libertar as pessoas. Então, onde a igreja chega, a libertação precisa chegar, porque a autoridade do nome de Jesus está sobre a vida da igreja. Vamos para o nosso quarto e último ponto da nossa lição, falando sobre os porqueiros. O quarto ponto da nossa lição vai tratar sobre os porqueiros. Quando nós estudamos geografia bíblica, nós vamos aprender que aquela região de Gadara, que estava junto das 10 cidades, e por isso era chamada de Decápolis, a região de Decápolis, e em Gadara especificamente, era uma região que era habitada não só por judeus, mas principalmente por gentios. A economia de Gadara girava em torno do pastoreio de porcos. Os judeus abominavam esse tipo de atividade. Como eu disse no início da nossa aula, os judeus acreditavam que nos porcos, repousavam espíritos imundos. E os judeus abominavam então esta prática. Em Gadara, a economia daquela cidade girava em torno do pastoreio de porcos. Então, este é o local dos acontecimentos. Gadara era essa província, Gadara, ou província dos Gadarenos, que estava perto do Mar da Galileia, também chamado de Lago de Genezaré, ou Mar de Tiberíades, e era voltada para o pastoreio de porcos. No segundo parágrafo, o comentarista vai nos colocar sobre a manada de porcos. Jesus permitiu, os demônios suplicaram, e Jesus permitiu que aqueles porcos entrassem, ou que os demônios entrassem na manada de porcos que estava por ali pastando. Quando os demônios fazem esse pedido para Jesus, isso indica que a autoridade deles estava submissa à autoridade de Jesus. Como falamos agora, encerrando o terceiro ponto, a autoridade de Jesus é maior do que a autoridade dos espíritos das trevas. Os demônios, o próprio diabo tem poder que está restrito pela autoridade de Jesus. Nós sabemos que o diabo já foi vencido no Calvário, a derrota dele já foi decretada, mas ele ainda está agindo. Isso porque Deus permite que assim aconteça, mas o seu poder, a sua autoridade está submissa à autoridade de Jesus. E isso é demonstrado quando os demônios pedem a Jesus que permita que eles entrem naqueles porcos que ali estavam. A pergunta é: por que Jesus permitiu que Jesus permitiu que os demônios entrassem naqueles porcos? Então, ao permitir que os demônios entrassem naqueles porcos, e os porcos se precipitaram no mar, e nós precisamos entender que Gadara não estava à margem do Mar da Galileia, não é? Gadara estava a uma certa distância, se não me falha a memória, aproximados 10 quilômetros ou 8 quilômetros do Mar da Galileia. Os porcos passaram pela cidade e se precipitaram no mar. Ao passar pela cidade, os porcos provocaram uma desordem na cidade. E isto acabou por atrair a atenção das pessoas que ali estavam. O que nós aprendemos com isso? Os porqueiros ou os moradores daquela cidade já estavam tão acostumados com a situação daquele homem que estar endemoniado, estar possuído, não produzia nenhum efeito na vida daquelas pessoas. E isso é muito perigoso, porque nós nos acostumamos com a desordem. Nós nos acostumamos com a ação maléfica. Então, aquele homem estava não pacificamente convivendo em sociedade, mas ele já fazia parte do dia a dia daquelas pessoas, andando pelos sepulcros, despido,
As pessoas tentavam prendê-lo e não conseguiam, e por fim as pessoas já diziam, não, deixe ele para lá. Jesus chegou e libertou aquele homem. Se Jesus tão somente liberta aquele homem e vai embora, com certeza isso atrairia a atenção de algumas pessoas, também da família. Quando Jesus permite que os demônios entrem nos porcos, os porcos produzem uma desordem na cidade e isto atrai a atenção das pessoas. Outra coisa importante é nós entendermos que para Jesus, aí nós entramos no terceiro e último parágrafo da nossa lição, o estranho pedido do povo para que Jesus se retirasse dali, a Bíblia diz que eles convidaram, digamos assim, eles convidaram Jesus para se retirar da sua terra. Convidaram Jesus para se retirar de Gadara por causa do prejuízo que os porqueiros tiveram. O que nós aprendemos é que para as pessoas que estavam ali, mais valia o homem endemoniado do que ter um prejuízo com o rebanho de porcos. Para Jesus, mais vale uma pessoa liberta do que os prejuízos que isso pode trazer. Então, quando Jesus liberta uma pessoa, isso é prejuízo para o tráfico, é prejuízo para aqueles que vendem bebida alcoólica, é prejuízo para aqueles que vivem desse tipo de atividade que é oferecida a fim de que as pessoas se pervertam ainda mais. Mas para Jesus o importante é libertar as pessoas. Nós aprendemos na lição de hoje, então, que existe sim a possessão maligna, mas Jesus tem mais poder e Jesus pode libertar as pessoas. Como você já sabe que nós fazemos, existem algumas considerações importantes a serem feitas ao final da nossa lição. São assuntos que não foram abordados pelo comentarista, mas é importante fazermos. Primeira consideração importante. A opressão demoníaca é uma ação que visa produzir tormentos e desajustes ao ser humano. A opressão demoníaca ou a possessão demoníaca, tanto a opressão quanto a possessão, neste caso específico da nossa lição 4, a possessão demoníaca é uma ação que visa produzir tormentos e desajustes ao ser humano. Quando alguém está possuído por demônios, a família sofre, aquela pessoa sofre, a vizinhança sofre, a sociedade sofre, mas Jesus pode libertar as pessoas. Segunda coisa importante que nós pensamos a ser considerada. A possessão demoníaca é uma ação que objetiva envolver de forma plena a vida das pessoas, produzindo tormentos e desajustes, mas tornando também a pessoa um instrumento de Satanás. Então, no caso da possessão demoníaca, além de produzir tormentos e desajustes na vida da pessoa, nós falamos isso aqui durante a nossa aula, a pessoa se torna um instrumento de Satanás para produzir tormento na vida das demais pessoas que ali estão. E terceira consideração importante, o crente pode sofrer opressão e não possessão demoníaca. O crente não pode sofrer possessão demoníaca, porque nós somos livres, libertos por Cristo. O Espírito Santo habita na nossa vida. Nós temos alguns casos na Bíblia, como o caso típico, que é o caso de Saul. A Bíblia diz que o espírito mau o perturbava, o atormentava, e quando aquele espírito o possuía, ele fazia coisas que estavam quase que fora do seu juízo normal, mas Saul já estava desviado, estava afastado, perdeu a comunhão com Deus por causa dos seus diversos erros. O crente não pode ser possuído. Nós podemos sofrer até uma opressão em alguma circunstância, como Jó sofreu, mas Jó sofreu em todas as áreas da sua vida, mas nós não podemos sofrer nenhuma possessão demoníaca. Meu querido, que Deus abençoe a sua vida, que a bênção de Deus esteja sobre a sua casa e, sobretudo, entendamos que somos livres, libertos por Cristo para viver livre para a glória do seu nome. Receba o abraço do pastor Anderson Silva e da Academia de Pregadores e até a semana que vem, em nome de Jesus.